Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui no topo de Belo Horizonte, sentado na pedrinha aqui, pensando na morte da bezerra. Não é não? Ai, ai. Curioso como que a vida dá voltas, né? E como que a gente capota feio de vez em quando. Mas é isso aí, né? A gente tem que ser forte para continuar com as coisas quando a gente se frustra. E aí hoje eu vou falar justamente sobre esse assunto, porque queria deixar esse aprendizado aqui pra mim daqui a alguns anos, quando eu puder olhar e falar: caralho, moleque, ainda bem que você falou isso, hein? Pois é. O que rola? Eu construí um castelo de areia sobre a areia, sacou? E a tempestade veio, como sempre virá. E o que aconteceu com o castelo maravilhoso que eu construí? Se destruiu, irmão. Se destruiu. E nesse momento, o que eu fico pensando é como eu fui burro, como eu fui trouxa. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que eu sabia que eu estava construindo o meu castelo sobre a areia. Que eu estava construindo um castelo de areia na areia. E que na menor sombra de tempestade, aquilo ia embora, né? E aí eu vou falar sobre um assunto que eu já ouvi na Bíblia, eu já vivenciei ele na prática agora e acho que eu tenho condições de explicar o que aquele versículo que fala: construa sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, pois quando a tempestade vier, você estará firme. Acho que hoje eu sou capaz de explicar o que é isso na prática. E é o seguinte, o que é a minha interpretação dessa passagem aí, cara? Muitas vezes, e eu vou ser muito honesto aqui nesse vídeo, eu já questionei a minha fé, sabe? Tipo assim, pô, cara, o que eu tô fazendo? Tipo assim, vou ficar aí meio que seguindo Deus, vou ficar aí, tipo, religião e ser, tipo, um cordeirinho. E aí eu ficava assim, sabe? Tipo assim, não, cara, mas pra que eu vou fazer isso, né? Tipo, não, ter que abrir mão de tanta coisa assim que acho que não vai ser legal não, tipo, tal. E aí, isso sempre rondou na minha cabeça, né? Principalmente nesses últimos tempos aí, né? E aí, quando isso acontece, a gente acaba firmando as nossas construções em cima de pessoas. E, em geral, não são pessoas, e vou falar isso abertamente, não são pessoas que a gente tem uma longa jornada junto com elas, que a gente tem, né, uma grande relação com a pessoa desde muito novo. São pessoas novas que aparecem na nossa vida e que a gente, né, constrói as nossas expectativas, né, os nossos palácios. Só que aí que tá o lance, cara. Aí que é a parada. Deus sempre deu a oportunidade da gente construir o nosso palácio, o nosso reino no lado dele, velho, junto com ele, entendeu? Mas a gente é tão teimoso, a gente é tão insistente
que a gente constrói sobre a areia, mesmo sabendo que a areia vai ser derrubada. E quando é derrubada, a gente chora, a gente fica triste, a gente sofre, sacou? Então assim, o que eu fico vendo dessa questão toda é que a gente escolhe, entendeu? Sofrer. Porque Deus sempre falou pra gente, né? Tá lá esse trecho aí, esse versículo aí que fala: constrói sua casa sobre a rocha, porque quando vier a tempestade, sua casa não vai embora. Entendeu? Que a gente insiste em construir o nosso castelinho de areia, sacou? E aí quando chega a chuva a gente chora, fala: meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele sempre te falou: constrói a sua casa sobre a rocha. Mas não, você vai lá e constrói sobre pessoas. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que você só tem que viver meditando como um monge budista no topo da cidade? Não. Não é isso que Deus fala pra gente. Não é isso que Ele está esperando. Ele está esperando que a gente não ponha expectativas sobre coisas desse mundo. Que a gente não ponha expectativas eternas, né? O nosso desejo do eterno, nosso anseio pelo eterno, em pessoas, em conquistas, sacou? Porque a gente vai se frustrar, cara. A gente vai se machucar demais quando a gente põe a nossa vida alicerçada sobre expectativas do mundo. Porque o mundo é finito. As pessoas são finitas. Os relacionamentos são finitos. E quando a gente põe o nosso castelo sobre isso, a gente vai falhar. E quando a gente falha, a gente fica muito frustrado. A gente chora, a gente sofre. A gente acha que o mundo vai acabar. Entendeu? E Deus está falando pra gente: não faça isso, filho. Não faça. Construa sobre mim. O seu anseio pela eternidade, construa ele sobre mim, não sobre as pessoas, não sobre as coisas. Entendeu? E ele não está falando para você ser um monge, um ser distanciado, que não vive, que não... Mas, cara, não põe expectativa no mundo. Não põe expectativa nesse mundo, não põe expectativa nas pessoas, não põe expectativa em nada que é efêmero. Não ponha, pois você vai se frustrar em muito, muito. Entendeu? Constrói sobre a rocha que é Ele. Quando você tiver que ter alguma expectativa, espere em Deus. Quando você tiver que ter alguma construção sólida, seja sobre Ele e não sobre você, sobre seu amigo, sua namorada, sua ficante, sua, sei lá, sua empresa, seu currículo. Entendeu? Desapega desse mundo. Vive solto. Deus está falando isso pra gente. Larga a mochila para trás. Entendeu? Larga essa mochila. Tá carregando um peso muito grande, irmão. Larga para trás, ó. Tira. Joga. Fala assim, ó. Vou deixar você aqui. Essa mochilinha, esse peso. Vou deixar você aqui. E eu vou seguir meu caminho ali, ó. Entendeu? É isso, gente. Espero que espero que não construam os seus castelos sobre a areia. Quanto menos faça um castelo de areia. Construa sobre a rocha, sobre aquele que não te abandona, que é Deus. Aquele que é eterno e que você nunca vai se frustrar. Viva com coragem de acreditar nele, entendeu? É difícil, eu sei, tem momentos que a gente
questiona, porra, mas se eu acreditar em Deus, e aí, cara, eu vou abandonar esse mundo. Meu irmão, esse mundo acaba, sacou? Você morre. Se esse fosse o mundo, meu irmão, pra que Deus existiria? Sacou? Pra que a gente ia acreditar em Deus se fosse esse o mundo? Entendeu? Acredite nele, ele é eterno. Ele nos dá as forças para seguir em frente e caminhar. Pegou a visão? Tamo junto.